Então, beleza. Deixa eu ver se eu consigo. Bom, então na aula passada eu falei um pouquinho para vocês de como que o câncer se desenvolve, como que uma célula tumoral ela é formada, né, o que a gente chama de carcinogênese, e falamos um pouquinho da dieta como forma de prevenção dessa carcinogênese. Hoje nós já vamos falar da dietoterapia durante o tratamento da doença câncer, tá? Primeira coisa para a gente falar em tratamento, a gente tem que pensar no diagnóstico. O diagnóstico, ele é baseado em sinais e sintomas, ou muitas vezes, simplesmente, a pessoa vai fazer um exame de rotina e ela descobre que tem um tumor em algum órgão qualquer do corpo. Então, vai fazer um exame de imagem, vai fazer uma ressonância, vai fazer uma mamografia e descobre. Mas muitas vezes não. A pessoa tem sintomas mesmo, seja sensação de nódulo ou algumas pessoas com câncer de útero referem que sentiam a sensação de empachado, de barriga cheia o tempo todo, a barriga incha, enfim. Nenhum sintoma deve ser desvalorizado. Principalmente, muitas vezes a pessoa fala, câncer não dói. Alguns doem. Algumas vezes uma sensação de dor em algum local pode sim ser uma razão para investigação, tá? E essa confirmação do diagnóstico, ela vai ser feita através de métodos histopatológicos, citológicos ou moleculares, que são feitos através de uma biópsia, ou seja, retira-se um fragmento, se for um tumor sólido, né? Um fragmento desse local do tumor e é avaliada então se aquelas células ali presentes são células neoplásicas ou não, e a partir daí esse tumor ele vai receber endereço, número da casa, CEP, porque não é simplesmente tem o câncer, não tem o câncer, mas é qual tipo de câncer, como que histologicamente esse câncer se comporta. É muito importante sempre que isso seja detectado o mais precoce possível. Quanto mais precoce o diagnóstico, maior a chance de cura ou maior, vamos dizer, ou a gente consegue reduzir mortalidade, melhorar o prognóstico desse paciente. Uma coisa muito importante que a gente tem que ter em mente, que muitas vezes a gente tem um certo até preconceito, de que um diagnóstico de câncer é uma sentença. Isso não é verdade. Um diagnóstico não é uma sentença. Nenhum diagnóstico é uma sentença. Tá? Então, se a gente, muitas vezes, quando esse diagnóstico ele é feito num tempo certo, existe sim uma grande chance de cura, uma maior propensão a responder ao tratamento, o que leva a uma maior chance de sobrevivência, tá? Além disso, alguns cânceres específicos têm altas taxas de cura, como por exemplo, mama, útero, colo de útero, né? Boca, colo retal. Dependendo do estágio em que essa doença é diagnosticada, sim, é possível que seja tratado e curado. Nesse período todo sabático que eu falei para vocês, eu conheci muitas mulheres que tiveram diagnóstico há 10 anos e nunca mais tiveram nada, 15 anos, 20 anos, e por muito tempo a gente considerava, né, que isso era uma sentença. E não é bem assim, os tratamentos avançaram muito, a tecnologia avançou muito, então hoje a chance de cura ela é real, tá? Então o rastreio correto, ele vai identificar aquele indivíduo que tem uma hipótese sugestiva de câncer, ou ainda, dependendo do estágio, ainda pode ser um pré-câncer. Muitas vezes uma mulher vai fazer uma mamografia, por exemplo, e encontra sim um estágio pré-câncer. Lembra quando a gente viu lá na carcinogênese, né, as etapas? Ainda pode estar em progressão, ainda pode estar pequenininho, pode estar iniciando aquela progressão. Então, é muito importante os exames de rastreio, Papa Nicolau, mamografia, para o homem, exame de próstata, porque quanto mais precoce o diagnóstico, maior a chance de cura. Mas melhor do que uma detecção precoce é uma prevenção, como eu falei com vocês na aula passada, tá? Uma vez que foi, então, diagnosticado esse tumor, esse câncer, vai ser feito o estadiamento, ou seja, em qual fase de desenvolvimento esse câncer está, esse tumor está. Então, a gente vê aqui nessa figura, né, o estadiamento 0, sem
a doença. Já no estágio 1, ou seja, existe, aqui a célula está se formando, você ainda não consegue detectar a massa, né? Aqui no estágio 1 ele tem um tamanho já visível, mas ainda é bem fase inicial. No estágio 2, você já vê que esse tecido carcinogênico, ele já começa a invadir mais o tecido subjacente. No estágio 3, ele já invadiu um tecido vizinho, vamos dizer assim, né? O tecido subjacente, ele já tem essa invasão total dessas células. E aqui, no estágio 4, então, esse tumor é maior ainda. Quanto maior o estadiamento, maior a chance de ter, então, a infiltração de células neoplásicas nos linfonodos drenantes daquele tecido. Então, geralmente, um tumor no estágio 1, os linfonodos que drenam aquele tecido, eles vão estar negativos para a presença de células neoplásicas. A partir do estágio 2, 3 e no 4, principalmente, eu já vou ter linfonodos apresentando células cancerígenas, ou seja, as células já foram drenadas por esses linfonodos, e no estágio 4, esse estágio já pode ser um estágio metastático, ou seja, essas células já podem ter se desprendido desse tecido, viajado pela nossa corrente sanguínea e se alojado em outros locais, como no fígado, no pulmão, no peritônio, no cérebro. Essa ilustração é um exemplo de um tumor de parede de colo, tá? Que são os lugares que mais costumam ter metástase nesse tipo de tumor. Mas poderia ser um tumor em qualquer outra região do corpo. Quanto maior esse tumor, quanto mais afetados os linfonodos drenantes, maior a chance de metástase. E o tratamento, ele vai depender muito desse estadiamento, tá? Em qual estágio esse paciente se encontra para que esse tratamento possa ser delineado. Muitas vezes, um paciente que está aqui nesse estágio inicial, uma simples cirurgia, uma simples remoção ou uma radioterapia já vai ser suficiente. Agora, para esse paciente aqui, não é bem assim. Os tratamentos vão ser mais complexos, os tratamentos vão ser combinados. Então, quais são os objetivos do tratamento? Em primeiro lugar, sempre a cura. Quando não é possível a cura, pelo menos fazer um controle. Ou ainda, aquele paciente que não tem mais uma expectativa de cura, e ele entra no que a gente chama de cuidado paliativo, que eu vou falar um pouquinho no final com vocês. Então, em relação aos tipos de tratamento, hoje a medicina evoluiu demais, né? Antigamente a gente era basicamente cirurgia, radioterapia e quimioterapia e o transplante de medula. Hoje nós já temos a hormonoterapia muito eficaz, muito avançada, a imunoterapia, que é quando a gente utiliza do próprio sistema imunológico, é estimulado o sistema imunológico do paciente para que o sistema imunológico do paciente responda à presença daquela célula neoplásica. Ou uma terapia-alvo em que se usa anticorpos feitos em laboratórios para se ligarem a alvos específicos naquele tumor e combatê-lo, tá? Então, hoje a gama de tratamento ela é muito extensa. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui dos mais tradicionais e os que mais costumam ter efeitos diretos no estado nutricional do paciente. Então, vamos começar falando da quimioterapia. A quimioterapia ela é um tipo de tratamento no qual se utiliza droga citotóxica, ou seja, quando a gente fala em algo citotóxico, é algo que vai matar a célula. É algo que vai induzir a apoptose naquela célula. Então, o mecanismo de ação, ele vai variar de acordo com o quimioterápico, mas o ponto principal é o dano no DNA da célula tumoral, ou seja, eu quero destruir aquela célula tumoral. De uma forma muito geral, os quimioterápicos, eles vão fazer o seu efeito produzindo radicais livres. E aqui é um ponto muito importante para a gente pensar, porque essa quimioterapia, a gente viu lá na aula de carcinogênese que o radical livre, ele consegue romper a membrana celular, entrar no DNA da célula, lesar aquela célula sadia, causar uma mutação no DNA.
Aqui no quimioterápico, o objetivo é que esse radical livre, ele leve aquela célula tumoral, ele vai carregar um medicamento, esse medicamento vai levar a essa morte da célula tumoral, porque a célula tumoral, como a gente viu, é uma célula que não para de se replicar, ela está replicando o tempo todo. Então, para que essas células parem de se replicar com essa velocidade, o quimioterápico induz produção de radicais livres, entre outros mecanismos, né? E então vai levar a um dano mitocondrial, a um dano de DNA, que vai fazer com que essa célula sofra apoptose ou vai inibir a divisão mitótica dessa célula. Então, de uma forma muito reduzida, é a forma como o quimioterápico ele vai, então, fazer o seu efeito dentro de uma célula. A finalidade da quimioterapia, ela pode ser curativa, quando o tratamento principal para a cura daquele paciente é a quimioterapia, mas também pode ser utilizado de uma forma adjuvante. Então, eu tenho um paciente que vai fazer uma cirurgia, mas como uma forma de adjuvante, de melhorar o efeito daquela retirada, porque às vezes se faz uma cirurgia, mas ficou uma célulazinha perdida para trás. Então, a quimioterapia ela pode ser um adjuvante ali para evitar que aquela célula cresça e vá fazer metástase em outro tecido. Ou ainda, a quimioterapia pode ser neoadjuvante ou prévia, ou seja, a pessoa tem um tumor, mas aquele tumor ele não está passível de ser retirado. Ele está muito grande, por exemplo. Então, tem que diminuir aquele tumor para que possa fazer uma cirurgia ou uma radioterapia. Então, dessa maneira, a gente faz uma quimioterapia antes da cirurgia. É o que a gente chama de quimioterapia neoadjuvante ou prévia. O interessante desse tipo de quimioterapia é que, por exames de imagem, a gente é capaz de ver a resposta do paciente àquele quimioterápico. Então, o tumor vai reduzindo, o que significa que o paciente está respondendo ao tratamento, e aí, então, em seguida, posso fazer uma cirurgia ou uma radioterapia. Ou ainda, a quimioterapia ela pode ser paliativa, ou seja, aquele paciente ele não tem mais cura, mas eu consigo melhorar a qualidade de vida e a sobrevida daquele paciente. Quando a gente fala em sobrevida, eu consigo que aquele paciente possa viver mais 5, 10, 15, 20 anos. Com a quimioterapia. Se ele para a quimioterapia, a célula volta a crescer, porque não curou. Mas ele sim, ele consegue levar uma vida com qualidade durante esses 15, 28, enfim, vai variar de paciente para paciente. Tá. Em relação ao tipo de aplicação da quimioterapia, a quimioterapia ela pode ser aplicada intramuscular, ou seja, uma injeção no músculo. Ela pode ser aplicada subcutânea, alguns tipos de quimioterapia. Hoje, quimioterapia para próstata, ela é subcutânea, né? Na barriga, por exemplo. Intralesional, ou seja, diretamente na lesão cancerígena, no tumor. Pode ser intratecal, ou seja, dentro do canal espinhal. Pode ser intravenosa, que é a mais comum, né? Como a gente vê nessa figurinha aqui. É como se você estivesse tomando um soro, tá? Então, pega-se uma veiazinha da mão ou um catéter inserido, né, numa veia de calibre mais grosso. Uso tópico na pele mesmo, aplicado na pele, ou pílula oral. Hoje, muitas quimioterapias são orais, tá? São comprimidinhos. Quando a gente fala de quimioterapia, a principal coisa que a gente tem que se preocupar em relação ao estado, à nutrição desse paciente são os efeitos colaterais. E não são poucos. Por quê? Infelizmente, é um tratamento sistêmico. Ele não vai destruir somente a célula tumoral. Ele vai ter ação em todas as células que se multiplicam, que se dividem rapidamente, que proliferam rapidamente. Então, que células a gente tem maior proliferação? Mucosa, célula do trato gastrointestinal e bulbo capilar. Então, essa quimioterapia, muitas vezes, ela vai agir não só naquela célula tumoral, mas ela vai também em tecidos como medula óssea, porque todos os dias na nossa medula óssea a gente está produzindo células sanguíneas, células do sistema imunológico.
Então, vai acabar afetando a medula óssea. Esse paciente, então, ele pode ter anemia, pode ter neutropenia. Muitas vezes a imunidade desse paciente vai ficar mais baixa por essa destruição de células que se replicam mais rapidamente. Assim como do bulbo capilar. Então, a grande maioria dos quimioterápicos, nem todos, tá? Elas geram queda capilar. Então, a pessoa perde pelo, sobrancelha, cabelo, e de uma forma até muitas vezes rápida, tá? Assim como também vasos sanguíneos, é muito comum o paciente que está recebendo a quimioterapia perder mesmo, secar vasos sanguíneos. Ou seja, a quimioterapia ela vai destruir células, não só as tumorais, mas células que estão se replicando, que estão se dividindo. Então, muitas vezes o paciente vai acabar o tratamento e nós temos que continuar o acompanhamento com ele, porque ele pode ter tido uma lesão de cartilagem, então esse paciente pode vir a ter uma artrite, uma gastrite. Vários são as sequelas que podem ser deixadas pela quimioterapia, tá bom? Em relação a efeitos colaterais que a gente tem que se atentar muito, eu destaco a cardiotoxicidade, porque um dos grandes perigos da quimioterapia é lesar a célula cardíaca. Muitos pacientes não conseguem prosseguir o tratamento porque desenvolve a insuficiência cardíaca, lesão mesmo das células cardíacas. Então, quando a gente pensa em cardioproteção, a gente vai voltar lá naquela dieta da aula de cardiovascular, que é muito parecida com a dieta que a gente falou de quimioprevenção. Quando a gente fala daquele tipo de dieta, a gente está falando de dieta mediterrânea, dieta mais rica em antioxidante, mas então a gente tem que se atentar muito a isso. E aí a gente tem que ter um olhar muito importante para o tipo de gordura que esse paciente vai ingerir. Mas, daqueles efeitos mais clássicos que a gente já sabe que nós vamos ter que fazer interferência direta com a dieta, nós podemos falar aí da náusea, vômito, inapetência. Muitos pacientes não conseguem engolir, não conseguem comer por diversos motivos, seja por uma mucosite, seja por disfagia, seja por falta de paladar, tá? O alimento não tem sabor ou o sabor é metálico. Então, é uma gama de possibilidades para esse paciente perder a fome, tá bom? O paciente ainda pode ter diarreia, afinal de contas, essa quimioterapia pode estar agindo direto na célula da mucosa intestinal. Ou o contrário, alguns quimioterápicos, alguns pacientes apresentam, na verdade, uma constipação intestinal. Então, nós vamos ter que fazer essa dança das cadeiras com a dieta, 1 hora para sanar a diarreia, 1 hora para melhorar a constipação intestinal. Mucosite, muito frequente, principalmente em pacientes que fazem uso do quimioterápico ciclofosfamida. Então, a gente tem que ter um cuidado com essa mucosite, para essa mucosite não evoluir, né? Porque se ela evoluir num grau muito extenso, esse paciente pode não conseguir engolir de forma alguma. E a alteração do paladar, tá? Então, um paladar mais pro metálico, ou alguns pacientes, eles referem que a comida tem gosto de isopor. Então, coloca tempero, e a comida não tem gosto. Então, alguns fármacos que são utilizados, eles vão ter efeitos diversos, tá? Os fármacos mais utilizados, que é a doxorubicina, por exemplo, né? A platina, eles vão ter um efeito muito direto no trato gastrointestinal. Então, náusea, vômito, anorexia, diarreia, é muito presente na maioria desses pacientes, mas a gente consegue melhorar muito esses efeitos colaterais com uma boa dietoterapia, tá? Em relação à radioterapia, ela também tem o mesmo objetivo da quimioterapia, mas o mecanismo é diferente, porque a radioterapia vai usar radiação ionizante. Então, esses íons, eles vão reagir com a molécula de oxigênio da célula. Vai ter um dano celular direto naquela célula e vai fazer com que essa célula morra, tá? E é muito direcionado. Hoje, os equipamentos radioterápicos,
eles são muito sensíveis, né? Muito direcionados, conseguem apontar os raios muito diretamente no local do tumor. Mas ainda assim, acaba afetando outros órgãos. Então, um paciente que vai fazer uma radioterapia de esôfago, ele acaba lesando o pulmão. Uma paciente que vai fazer uma radioterapia de mama, acaba lesando. Dependendo do lado, se for lado esquerdo, acaba lesando ainda células cardíacas, pulmonares. Então, existe sim um efeito além do local do tumor. Agora, o efeito colateral vai depender muito do local a receber a radiação. Para quem tem tumores do lado esquerdo, por exemplo, existe uma cardiotoxicidade, então tem que ser avaliado, tem que ter todo esse cuidado, mas também, dependendo o local em que vai radioterapar, mesmo que não seja esôfago, pode pegar o esôfago e causar aí enterite, o que vai dificultar para esse paciente, então, se alimentar, tá? Essas células vizinhas, então, quando esse paciente faz radioterapia de cabeça e pescoço, peito ou mama, acaba afetando a parte do trato gastrointestinal. Então, esse paciente vai ter xerostomia. Xerostomia é aquela boca ressecada, tá? Tanto a xerostomia quanto o sabor alterado na boca, ele vem tanto da quimioterapia como para radioterapia, principalmente cabeça e pescoço. Dor na cavidade oral, odinofagia, ou seja, dor na hora de engolir, disfagia, que é a dificuldade de engolir, alteração do paladar e até mesmo problemas dentários. Alguns pacientes podem chegar a perder os dentes, porque afeta as células da mandíbula. Então, acaba perdendo massa óssea, a gengiva acaba também sentindo, pode perder um pouco da gengiva, expor raiz. Então, é todo um contexto que acontece durante um tratamento oncológico. Até a visão também pode ser alterada, tá? Se é uma radioterapia na região da pelve e do estômago, então vômitos, diarreia, cãibra, inchaço, paciente com próstata, muito comum a constipação intestinal para esses pacientes. Então, a gente tem que ter um olhar mais cuidadoso nesses efeitos colaterais, porque é aí que a gente efetivamente pode estar atuando de uma forma brilhante, porque muda tudo para o paciente. Em relação à cirurgia, ela é factível quando o tumor é sólido, ou seja, né, se for um tumor no sangue, isso não é possível, mas para um tumor sólido, geralmente em estágio inicial ou localizado, é a primeira opção, mas ela pode ser feita sim, num câncer mais avançado, pós uma quimioterapia. Mas essa cirurgia, ela tem uma indução de alteração miostática. A gente viu, né, o processo cirúrgico, ele causa toda aquela resposta inflamatória e injúria provocada pela cirurgia, aquele trauma cirúrgico, principalmente porque a grande maioria dessas cirurgias são cirurgias grandes. Mesmo em tumores que não são tão grandes, é um tempo cirúrgico muito grande, porque tem todo um cuidado. Então, vai ser removido no local do tumor, vai ser avaliado naquele local se tem células além do tumor. Se tiver células além do tumor, o médico tem que voltar, retirar uma parte maior daquele órgão. Então, não é uma cirurgia simples como parece, tá? Então, existe toda uma alteração que a gente já viu lá na aula de cirurgia, com resposta de fase aguda, processo inflamatório. Além de tudo, esse paciente ele tem que cicatrizar depois, ele tem que ter uma inflamação do bem, vamos dizer assim, porque ele tem que fazer tecido novo, ele tem que reconstruir epitélio, mas ele tem um ambiente inflamatório, uma resposta ao trauma. Então, a gente tem que ter um olhar muito, muito atento a um paciente no pré-cirúrgico e no pós-cirúrgico. E também, existem alguns locais em que essa cirurgia vai trazer efeitos colaterais, vai trazer algumas complicações, né? Então, nós temos que pensar no trauma da cirurgia em si, no aumento da necessidade energética, no estresse metabólico. Então, usar suplementos
a gente tem sempre que estar pensando nos benefícios que pode trazer para aquele paciente, que muitas vezes traz, tanto durante, logo após a cirurgia, quanto a longo prazo, tá bom? Alguns tipos de cirurgia vai levar uma restrição de via, então esse paciente vai precisar de um repouso do trato gastrointestinal, ou vai fazer uma ressecção de intestino e vai diminuir a capacidade absortiva. Pode também ter a complicação pós-operatória, infecção, dentre outras. Então, a gente tem que avaliar aonde que foi essa cirurgia. Então, muitas vezes aquele paciente vai sofrer uma ressecção de língua ou faringe, então esse paciente não consegue engolir, ele vai ter que ser uma alimentação por sonda. Pode fazer uma ressecção parcial do estômago e pode ter uma estase gástrica, esse paciente começa a ter plenitude gástrica, né? Então ele fica com sensação de plenitude muito precoce. Esse paciente pode vir até anemia, porque quando você faz uma retirada do estômago, ou depende da parte do estômago, você pode ter uma diminuição de secreção ácida com prejuízo na absorção de ferro, prejuízo na absorção de vitamina B12, uma má absorção de gorduras, depende da altura desse intestino que foi removido, né? Então, quando a gente pensa na remoção de estômago, a gente tem que se atentar para uma anemia, tanto por ferro quanto por B12, mas também uma má absorção, porque a pré-digestão proteica começa ali no estômago, né? Se essa ressecção foi no jejum, a gente tem que pensar em absorção reduzida de carboidrato e lipídio. No ilho, vai ter uma má absorção de B12, de sais biliares de gordura. Então, a gente tem que pensar qual tipo de gordura a gente vai estar trabalhando com esse paciente, a quantidade e o tipo, né? Má absorção generalizada. No cólon, se essa cirurgia é mais baixa, né? Então, a gente tem que pensar a perda de eletrólito que esse paciente está tendo, água e eletrólito. Se é um câncer de pâncreas, esse paciente também vai vir a ter uma má absorção, porque é o pâncreas que produz as enzimas digestivas e também ele pode entrar no quadro de diabetes, afinal de contas, também é o pâncreas que vai fazer a produção de insulina. E no fígado, também esse paciente pode entrar em uma hipoalbuminemia transitória, uma alteração metabólica transitória, dependendo da extensão que foi removida. Outro tratamento que também a gente encontra frequentemente, ele é muito importante para o câncer que não são sólidos, né? Então, vamos falar aí de linfomas, de leucemias, dentre outros, né? É a terapia que muitas vezes acaba sendo necessária para a vida, para que esse paciente possa viver, tá? Então, para que esse paciente possa fazer um transplante, primeiro, ele vai ter que destruir as células da medula dele. Ele vai ter que fazer uma dose muito alta de quimioterapia. Então, tudo que a gente falou até agora de efeito colateral, esse paciente vai sentir muito. Ou ele vai sofrer altas doses de quimioterapia, mais radioterapia, ou alta dose de radioterapia, seguido de infusão venosa de células troncos. Então, esse paciente ele já sofre uma depressão muito grande, em seguida ele vai sofrer uma infusão intravenosa, ele pode ter ou não uma aceitação desse transplante, ele pode vir a ter ou não uma reação a essas células que ele está recebendo, tá? Mas é o tratamento ouro para as doenças hematológicas. A fonte dessas células para transplante é medula óssea, mas pode não ser a única. Pode ser obtida a partir de sangue periférico ou sangue de cordão umbilical. Mas de todos os tratamentos, esse talvez seja o que mais depleta o paciente. É uma depressão absurda. Né? Nesse vídeo que eu trouxe para apresentar para vocês, que eu não consegui, eu vou tentar colocar lá no campus, essa amiga ela fala que ela não conseguia comer nada, né? Então, que tinha amigas dela do lado que era só sonda, porque não consegue mesmo, não tem fome, não tem força muitas vezes, tá? Eu inseri junto aqui de tratamento atividade física. Antigamente eu não falava de atividade física nas minhas aulas, mas nesses 2 anos de período sabático em oncologia, vamos dizer assim, eu venho estudando muito o papel da atividade física na oncologia, mas não só como prevenção, como eu falei para vocês na aula passada.
O que os trabalhos vêm mostrando é que a atividade física, ela pode sim ser um fator coadjuvante no tratamento. Quando um paciente chegar para vocês pedindo um suporte nutricional para fazer um tratamento, a primeira coisa que vocês devem pedir para esse paciente, na medida do possível e da tolerância dele, é para que ele faça atividade física, para que ele se mova. E isso tem sido cada vez mais mostrado pela literatura, de que a atividade física em si, ela beneficia não só na melhora do paciente, diminuindo caquexia, melhorando qualidade muscular, diminuindo cardiotoxicidade, como eu falei, tanto a química quanto a rádio pode levar a uma cardiotoxicidade, mas também em relação à perda ou ganho de peso e na qualidade óssea. Então eu trouxe isso aqui que fala da importância na prevenção, mas também como tratamento médico. E após o tratamento, sempre, tá? Eu vou falar isso no finalzinho. Mas o interessante, alguns estudos trazem pra gente, o tratamento junto com a atividade física. Eu acompanhei algumas pessoas fazendo tratamento em alguns hospitais específicos, como o Sírio-Libanês, em São Paulo, e eles faziam postagens antes de fazer a quimioterapia, numa sala de fisioterapia fazendo exercícios, principalmente exercícios de força, alternados com aeróbico. E eu ficava impressionada com aquilo. E aí então eu fui atrás e descobri que nos Estados Unidos também, no MD Anderson, que é um hospital referência lá em Boston, para tratamento oncológico, eles fazem, muitas vezes o paciente vai passar por grandes cirurgias de câncer, eles fazem primeiro uma reabilitação com atividade física, e isso é fantástico. Então, aqui nesses estudos, eles mostraram, é um estudo de 2021, pacientes fazendo exercício durante a quimioterapia, seja uma quimioterapia neoadjuvante ou adjuvante, né, durante a radioterapia e também em câncer metastático inoperável. Então, aqui está o tipo em que momento que esse exercício era feito, aqui o tipo de tratamento, né, químio, rádio, imunoterapia, enfim, o tumor sobre o efeito, e a relevância, né, o tempo de relevância do evento. Então, o que eles mostraram aqui é que teve efeito na resposta ao tratamento, no tamanho do tumor, tá? No número de tumores e o tempo de evento livre de doença também foi influenciado pela atividade física, ou seja, depois do tratamento, quanto tempo ainda a atividade física parece aumentar o tempo de vida sem doença, tá? Então, aqui eles mostram que esse estudo, ele mostrou que para câncer de mama, nesse estudo, ele não viu um efeito do exercício físico durante a quimioterapia neoadjuvante, mas este de 2021, ele viu que melhorou, aumentou o efeito sobre o tumor, tá? A mesma coisa esse outro estudo de 2009. Esse estudo de 2014 também viu um efeito sobre como terapia adjuvante, ou seja, de uma forma mais resumida, a atividade física, ela hoje é considerada parte importante do tratamento. Porque durante a atividade física a gente produz alguns fatores, a gente induz alguns fatores. Vamos entrar lá no polimorfismo, na epigenética, induzimos fatores epigenéticos que controlam o crescimento celular. Então, os estudos já mostram, né, produção de dopamina, produção de fatores inibidores de fator de crescimento. Então, isso, além disso, né, além de atuar diretamente na célula tumoral, né, a atividade física, ela melhora a perfusão vascular. E o tumor, ele costuma ser bastante... ele não gosta muito de oxigênio, tá? Então, ele gosta de falta de oxigênio.
E a atividade física, ela leva essa oxigenação ao tecido e produz fatores que levam à apoptose. Melhora a apoptose, melhora a perfusão, melhora a infiltração. Essa melhora de perfusão sanguínea, ela melhora a chegada de células imunológicas ali naquele tumor, melhora a chegada de quimioterápico ali naquele tumor. Aquele tumor, ele gosta de hipóxia. Então, quando oxigena ali, quando você leva uma melhor circulação de sangue, você leva mais quimioterápico. E melhora na questão do declínio cognitivo, na cardiotoxicidade cardíaca, na qualidade óssea, porque perde muito osso durante o tratamento, perde muito osso. Tá? Em relação à fadiga, que é um dos maiores queixos do paciente, o paciente se sente fadigado, e o melhor tratamento, a melhor forma de ajudar um paciente que está tendo fadiga, que está tendo dor muscular, dor de articulação, é fazendo atividade física. Bom, então a gente falou um pouquinho de tratamento, vamos falar um pouquinho da nutrição, que também é, de certa forma, um coadjuvante no tratamento. A gente já viu a importância na prevenção e agora a gente vai ver a importância durante o tratamento e após o tratamento. Uma pergunta que é muito comum é, o câncer ele influencia o estado nutricional? Sim, com certeza, tá? É muito comum a gente ver um paciente com baixo peso e muitas vezes esse baixo peso é o primeiro sintoma que ocorre no paciente. Muitos pacientes descobrem que estão com câncer depois de ter perdido muito peso, vai ver porque perdeu tanto peso assim e está com câncer. Então, dependendo do tipo de tumor, esse baixo peso ele pode ocorrer de 30% a mais de 80% dos pacientes, perdendo aí uma relação de 10% a 15% do peso inicial desse paciente. Então, o paciente oncológico é um paciente em alto risco de desnutrição, porque tanto a doença, tanto o próprio tumor, como o efeito do tratamento vai favorecer esse paciente a desnutrir. Então, o que a gente sabe hoje é que aproximadamente 10% a 20% das mortes de pacientes em tratamento oncológico podem ser atribuídas à desnutrição e não pelo câncer em si, tá? Então, a gente tem um estado inflamatório do tumor, induzindo ali uma inflamação sistêmica, mas o tratamento, esse paciente vai ter anorexia, perda de peso, fadiga, dor, depressão, vai culminar então numa redução da ingestão alimentar e de desnutrição. Essa desnutrição, ela vai estar diretamente relacionada à localização da neoplasia. Alguns tipos de câncer são muito clássicos ter desnutrição e caquexia, como por exemplo o câncer de estômago, câncer de pâncreas, cólon, próstata e pulmão. Eles são muito consumptivos. Então, pode ter uma perda de peso aí, em até 87% dos casos de pacientes com câncer de pâncreas vão ter uma perda de peso absurda, tá? Câncer de pulmão também tem uma perda de peso bem significativa, porque o pulmão, as doenças pulmonares já levam a uma maior requerimento, né, energético para o pulmão funcionar. E a mesma coisa acontece com o tumor. Além de que o tumor produz ele mesmo alguns fatores que aumentam o metabolismo. E no câncer de mama, leucemia, sarcoma, linfoma, non-Hodgkin, uma perda de peso aí de 31% a 40% dos pacientes. Uma observação importante ser feita para a mama, que muitas mulheres durante o tratamento oncológico ganham muito peso, porque a quimioterapia, durante a quimioterapia, junto com o quimioterápico, é administrado antialérgico, remédios para evitar vômito, né, antieméticos e principalmente corticoides, que acabam fazendo com que essas mulheres ganhem muito peso. Eu tive colegas que ganharam ali mais de 20 quilos durante o tratamento. Então, não é todo paciente oncológico que vai estar emagrecido. Tem a turminha que perde peso, né, e tem a turminha que não perde peso, tá bom? Então, embora alguns tumores, eles são mais associados à perda de peso com a caquexia, existe variação de tumor para tumor e de pessoa para pessoa, de genótipo daquela pessoa. Então, por exemplo, 85% de câncer pancreático vai desenvolver caquexia, mas 15% não. Mesma coisa mama, 40% vai perder peso, mas 60% não. Pelo contrário, vai ganhar e vai ganhar muito peso. Um dos fatores que levam a esse grande porcentagem de pacientes desnutridos ou em caquexia é a inflamação crônica. O próprio tumor, ele secreta citocinas inflamatórias.
Além de que o hospedeiro, vamos dizer assim, né, o paciente, ele vai gerar uma inflamação para tentar resolver aquela agressão que está sendo causada pelo tumor. Então, essa inflamação crônica vai diminuir a ingestão alimentar, vai levar à anorexia. Esse paciente vai estar constantemente em proteólise e lipólise. É um paciente que vai, quando está inflamado, a gente já conhece a relação, né? Inflamação, resistência à insulina. Se eu tenho inflamação, se eu tenho TNF-alfa, eu vou ter uma fosforilação inadequada nos receptores de insulina, o que vai me levar à resistência à insulina. E um aumento do gasto energético. Isso tudo pode culminar num quadro que a gente chama de caquexia do câncer, aonde esse paciente ele sofre os efeitos do tumor, mais um déficit energético e alteração da ingestão de macronutrientes, mais distúrbios metabólicos, associados ao efeito do tratamento, como a gente viu, aquele tanto de efeito colateral no trato gastrointestinal, anorexia, alteração física e psicológica. Não é fácil para um paciente estar ali, não é fácil para um paciente estar fazendo quimioterapia, não é fácil para um paciente estar perdendo cabelo, não é fácil. Então, o aspecto psicológico também vai influenciar na redução da ingestão alimentar, o que vai levar a um quadro de caquexia, tá? Quando a gente olha para esse paciente, a gente tem que imaginar naquele paciente um quadrinho de inflamação. Então, o tratamento e os fatores da doença vão culminar num ponto comum, que é a inflamação. Então, essa inflamação, direto no meu cérebro, o TNF-alfa, que é uma citocina inflamatória, ele vai causar anorexia, tá? Além disso, vai ter uma redução na produção de testosterona, tanto direcionada pelo tratamento, quanto pela indução mesmo, né, fisiológica. Então, vai diminuir testosterona. Isso vai levar esse paciente mais à anorexia, a uma sensação de imobilidade, de fadiga, que é muito característica no paciente com caquexia. Quando eu digo fadiga, é fadiga mesmo, muita fadiga, de às vezes não querer levantar para comer, tá? Inflamação, diretamente no músculo, vai diminuir o síntese proteica e aumentar a proteólise, o que vai favorecer ainda mais. Se eu tenho perda de massa muscular, favoreço ainda mais a minha fadiga. Por isso aqui a atividade física é essencial e uma alimentação também com níveis adequados de proteína vai ser muito importante. Sobre o tecido adiposo, aumenta a lipólise, aumenta a beta-oxidação. Além disso, a inflamação ela vai levar esse paciente a um quadro de resistência à insulina. A resistência à insulina por si só favorece a proteólise, porque o corpo entende que precisa de mais glicose, né? Então, vai fazer quebrar a proteína, vai fazer quebrar tecido adiposo, vai fazer perder tecido adiposo, levando ainda mais esse paciente a uma caquexia. E o fígado. O fígado, na inflamação, ele vai deixar de produzir proteínas importantes, carreadoras de vitamina, né? Proteínas de transporte, vai aumentar a produção de proteína de fase aguda, vai aumentar a produção de proteínas inflamatórias e vai diminuir a produção de albumina, o que vai culminar numa anemia, favorecendo ainda mais fadiga e caquexia. Ou seja, é extremamente complexo, tá? O paciente é um paciente muito com uma alteração metabólica muito grande. E somado a tudo isso, que já vai consumir energeticamente o paciente, o tumor, ele é egoísta. O tumor, ele usa glicose como fonte principal, mas não só glicose, tá? Células tumorais adoram uma glutamina também, tem que se atentar muito a isso. E o tumor, ele faz metabolismo anaeróbico, então ele pega a glicose ali, que está sendo liberada, que está sendo produzida pelo fígado, ele vai metabolizar, ele vai oxidar até lactato. Esse lactato vai para o fígado vai fazer glicose, o tumor pega essa glicose de novo e produz lactato, tá? Além disso, o próprio tumor, ele produz fatores inflamatórios como TNF-alfa e fator indutor de proteólise, que é um fator que o próprio tumor, ele secreta esse fator indutor de proteólise para chegar até o músculo e degradar mesmo a proteína para que essa proteína seja utilizada como fonte energética para produzir glicose para ele. Além disso, o tumor também produz
fator indutor de lipólise, tá? Fazendo com que o tecido adiposo fique mais ativo. E se eu aumento o trânsito de ácidos graxos, eu vou piorar ainda mais minha resistência à insulina e isso se torna inquebrável. É um ciclo vicioso extremamente difícil de separar. É muito difícil fazer paciente em caquexia ganhar peso, tá? Muito difícil. Então, aquele paciente que está em caquexia, ele vai sentir, então, perda de peso, ele vai perder muita massa magra, ele vai ter anorexia, falta de apetite, fadiga, extremamente fadigado, não quer levantar, não quer falar, não quer fazer nada. Então, a sobrevida desse paciente fica muito prejudicada, ou seja, esse paciente acaba vivendo menos, acaba morrendo mais cedo. Ele tolera menos o tratamento, porque ele não tem energia para metabolizar. A gente precisa ter energia para o fígado metabolizar medicamento. A gente tem que pensar nisso, tá? Esse fígado precisa detoxificar, ativar a medicação ou detoxificar. Então, esse paciente, ele vai diminuir tolerância ao tratamento, ele vai ter maior susceptibilidade à infecção, porque aquele intestino vai ficar mais lesado e eu posso ter translocação de bactéria lá para minha corrente sanguínea, como a gente viu, né, lá na desnutrição. Efeitos adversos também no bem-estar, esse paciente ele fica com uma qualidade de vida péssima, fadiga, fraqueza. E aí, sim que esse paciente não quer se mobilizar, mas ele precisa se mobilizar. Porque a atividade física, mesmo de menor intensidade, quando eu falo atividade física, não é fazer uma aula de funcional, uma aula de crossfit, não. É uma bicicleta, uma esteira, uma caminhada no quarteirão, pendurar uma roupa no varal passa a ser um evento para esse paciente, tá bom? Então, esse paciente ele passa pelos estágios de pré-caquexia até a caquexia refratária. Na pré-caquexia, então, esse paciente ele já vai ter alteração metabólica, anorexia e perda de peso. Geralmente vai estar em torno de menos de 5% nos últimos 6 meses. Já na caquexia em si, essa perda de peso ela vai ser muito grande. Ele vai apresentar sarcopenia, ele vai ter mais de 5% de perda corporal nesse paciente, uma redução da ingestão alimentar e inflamação sistêmica, o que vai se retroalimentando, até chegar no que a gente chama de caquexia refratária, que é quando esse catabolismo é tão intenso que não vai responder, que não responde mais à terapia, não responde muito mais à alimentação, e esse paciente ele acaba tendo uma expectativa de vida muito baixa mesmo. É quando o paciente recebe aquela notícia, ele tem ele tem um tempo aí de vida, de meses, tá? É quando já sabe que não vai mais ter resposta. E aí, é muito importante o nosso papel nisso tudo. Desde uma boa avaliação nutricional, quando esse paciente entra ali para o tratamento, ou esse paciente entra no hospital para uma internação, ou esse paciente entra no seu consultório para pedir um acompanhamento. Uma coisa que eu acho muito importante que eu aprendi nesse tempo é que a gente tem que saber muito para atender um paciente oncológico. A gente vê pouquíssima oncologia, né? A gente teve 2 aulas de câncer. Para atender um paciente oncológico, a gente precisa estudar muito, porque é muito delicado. É uma nutrição com muita responsabilidade. Então, a avaliação nutricional ela tem que ser feita de uma forma muito correta, para que a gente possa pegar aquele paciente em risco nutricional e não deixar que ele chegue numa caquexia refratária, que daí não tem muito o que fazer, tá? Então, o que a Braskem traz para a gente como métodos para a gente utilizar? Em relação à triagem, a gente pode estar utilizando a NRS 2002, a MUST, a avaliação global, mas o padrão ouro ali para o paciente oncológico, que a maioria dos hospitais utilizam, é a avaliação subjetiva global produzida pelo próprio paciente. Mas também pode utilizar a MAN ou qualquer outro instrumento que estiver viável no serviço em até 24 horas a 48 horas da admissão do paciente, tá? Então, sempre que possível, utilizar a avaliação global subjetiva, que é a que a gente viu lá em avaliação nutricional, mas a modificada para paciente oncológico. Não sei se vocês vão lembrar, né, na aula que a gente viu de avaliação nutricional, para algumas doenças, a avaliação subjetiva global, ou global subjetiva, né? Ela foi modificada e existe uma específica para câncer, que é a produzida pelo próprio paciente. Em relação ao exame físico,
a gente tem que pensar, avaliar todos os aspectos que podem contribuir para uma desnutrição. Então, qual que é o estágio dessa doença, né? Qual que é o tipo de tumor? É um tumor de esôfago? É um tumor de pâncreas? É um tumor de próstata? Tá? Quais são as complicações e patologias que esse paciente tem? Porque muitas vezes esse paciente vai chegar ali e não vai estar só com câncer. Muitos são diabéticos, muitos são hipertensos. Então, a gente tem que ver quais são as patologias associadas. Se esse paciente tem dor, qual o medicamento que esse paciente usa? Quais são as interações possíveis medicamentosas que pode ter durante esse tratamento, tá? Com os nutrientes que eu vou estar usando. Qual o tipo de tratamento que esse paciente está fazendo? Qual sintomas ele está apresentando? Como que ele está psicologicamente e como que isso está afetando a ingestão alimentar desse paciente. Tá? E como que é a história de vida. Uma coisa que eu acho interessante é que esse é um momento para a gente trabalhar muito com o paciente educação nutricional. Tá? É um momento que a gente consegue trazer a família, trazer o paciente e rever esse estilo de vida. Em relação aos exames bioquímicos, a gente pode incluir parâmetros nutricionais para antecipar alguma intervenção, mas a interpretação dos exames ela fica um pouco dificultada pelo tratamento, principalmente quando a gente pensa num hemograma. Esse hemograma vai estar alterado. Então, dependendo do estado clínico do paciente, a gente não consegue avaliar muita coisa. Mas enzimas hepáticas é sempre interessante a gente estar avaliando, porque seja qual for o tratamento, ele pode afetar diretamente o fígado. A gente tem que saber como que esse paciente está, como está a glicemia, como que está a atividade hepática desse paciente, para que a gente possa pensar numa estratégia adequada. Mas é muito difícil a gente avaliar alguns parâmetros bioquímicos. Isso tem que ser feito em equipe, porque o tratamento modifica todo o padrão bioquímico do paciente. Uma vez que a gente tem um estado nutricional do paciente definido, a gente tem que pensar num objetivo. A gente sabe a doença, a gente sabe o tratamento, a gente sabe o estado nutricional. Então, qual que é o objetivo aqui? Impedir e corrigir a desnutrição em primeiro lugar. A gente não quer que esse paciente evolua para uma caquexia refratária. Impedir que ele perca massa magra, tecido ósseo, como eu falei, alguns pacientes chegam a perder dentes, né? Auxiliar o paciente a tolerar melhor o tratamento. A dietoterapia ela pode sim ajudar muito o paciente a enfrentar os efeitos colaterais. Reduzir os efeitos relacionados à nutrição, auxiliar no restabelecimento, auxiliar na cura. A dietoterapia pode sim atuar como uma coadjuvante e melhorar ou manter a qualidade de vida desse paciente, tá? A gente tem que pensar sempre, a intervenção nutricional, quando adequada, ela vai estar associada a uma melhora na ingestão alimentar, no estado nutricional, na capacidade funcional, na qualidade de vida e principalmente, mais importante, na sobrevida desse paciente. Então, quando a gente fala como deve ser a alimentação do paciente durante a terapia, o tratamento, gente, ele deve ser o mesmo que a gente falou em prevenção. Porque quando a gente falou na aula de prevenção de alguns nutrientes, a gente falou em potencial de alterar a mutagênese, em potencial de tirar o fator de exposição, de diminuir o dano celular, de desenvolver mecanismos celulares que melhoram a apoptose, que diminuem a proliferação celular. Mas uma coisa importante aqui, que a gente tem que se atentar, é que essa oferta desses compostos bioativos, dessa nutrição de verdade, dessa alimentação com propósito, ela deve ser feita através de alimentos. Não é o momento de eu suplementar o paciente sem nenhum critério. Quando eu falo critério, é critério bioquímico. Se eu quero suplementar zinco, eu tenho que dosar o zinco para ter certeza que eu posso suplementar. Não é o momento da gente oferecer composto bioativo na forma de suplementação. A suplementação, professora, pode ser muito benéfica para a prevenção? Pode, claro que pode. Mas aqui a gente não pode usar muito antioxidante. Como eu falei para vocês lá atrás, o tratamento, ele gera a espécie reativa de oxigênio para lesar a célula. Se eu fico dando antioxidante, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir o efeito do medicamento. E muitos compostos bioativos, quando em grandes concentrações, ele pode competir na enzima que metaboliza o medicamento. Então, eu posso estar competindo com o meu medicamento.
tá? Muitos estudos têm mostrado, paciente que bebe muito chá verde durante o tratamento quimioterápico, paciente que toma suplemento antioxidante, ele tem maior recidiva. Ou ele pode diminuir a resposta ao tratamento. Então, a gente tem que ter muita atenção, tá? Então, como que tem que ser uma dieta durante o tratamento? A dieta que eu falei com vocês de para quimioprevenção. É uma dieta onde eu uso alimentos que têm potencial anticâncer. Ou seja, eu tiro aqueles, ou minimizo o máximo possível, aqueles que aumentam o meu dano celular, industrializados, alimentos de alto índice glicêmico, alimentos com grande quantidade de sal, gordura saturada, alimentos defumados, alimentos com conservantes, aditivos, reduzir, tirar esse estímulo agressor. Tá? Afinal de contas, a gente está de um lado batalhando num tratamento pesadíssimo, então a gente tem que ajudar do outro lado, retirando o fator agressor. Então, quando a gente olha para uma alimentação durante o tratamento, a gente tem que pensar o seguinte: eu quero que a minha oferta de alimentos seja uma coadjuvante, assim como a atividade física, para eliminar essas células cancerígenas, para reduzir os efeitos colaterais do tratamento, para melhorar o estado nutricional do meu paciente. Então, eu vou oferecer alimentos de verdade. Então, olha que base linda: frutas, legumes e verduras e água, muita água. A água aqui vai ser vida. Então, o paciente ele tem que ter uma ingestão de água altíssima e é difícil o paciente conseguir ingerir água, porque o paladar está alterado, mas a gente precisa reforçar isso com o paciente. Então, carboidratos complexos, ricos em fibras, carnes magras preferencialmente, fontes de ômega 3, fontes de vitamina D, fontes de vitamina A. A gente aqui não vai dar a cápsula, a gente vai dar o alimento. E minimizar o consumo de gordura saturada, gorduras, doces. É difícil tirar do paciente, mas é importante minimizar, pelo menos, tá? Quando a gente fala em estratégia para terapia nutricional durante o tratamento, a primeira coisa que a gente tem que trabalhar com esse paciente é a hidratação. O quimioterápico é extremamente impregnante, ele é tóxico e ele fica impregnado no trato gastrointestinal. Então, a gente precisa tomar muita água para lavar mesmo aquele trato gastrointestinal para aquele quimioterápico ir embora. Ele já não tem que estar mais ali, ele tem que ir embora. E isso também é importante durante a radioterapia. Quando a gente está matando muita célula, nosso consumo de água é muito grande, né? Então, a gente tem que hidratar muito bem esse paciente. Lembre-se sempre, quando o paciente estiver fazendo tratamento, é muita água que ele tem que tomar. Além disso, a gente tem que trabalhar com o paciente rotatividade de alimentos. Então, para a gente conseguir oferecer os bioativos, né, as vitaminas e minerais que têm efeito anticâncer, vamos dizer assim, a gente precisa ofertar uma rotatividade, porque é fácil a gente ir lá e tomar um suplemento, mas quando a gente quer trabalhar só com alimento, a gente tem que variar. Então, não manter rotina, fazer rodízios mesmo, rotatividade de alimentos. Então, hoje eu comi o tomate, amanhã eu como o repolho, depois amanhã o brócolis, depois amanhã a chicória, depois amanhã... Claro que não único, né? O prato, quanto mais colorido, melhor, mas rotatividade de nutrientes, tá? Isso vai ser bom para oferecer compostos bioativos e também vai ser bom para a nossa microbiota, porque a gente tem que trabalhar muito bem a microbiota durante o tratamento. E a rotatividade de fibras, principalmente fibra solúvel, vai ajudar a manter minimamente a microbiota, porque a quimioterapia vai matar a nossa microbiota. Então, a gente tem que pensar nessa rotatividade, tá? Em visão de vitaminas, minerais, bioativos, mas também de tipos de fibra diversificados. Mas a gente também tem que fazer rotatividade de estratégias muitas vezes. Então, eu fiz todo um delineamento lindo para minha paciente. Não quero que ela coma nada que não esteja ali. Então, eu pedi para ela não comer pão, macarrão, arroz branco. Eu coloquei para ela comer mandioca, aipim, inhame, mandioquinha salsa, cenoura amarela, porque eu quero enriquecer em nutrientes, né? Eu quero trazer nutrientes para o prato dela. Eu quero que ela coma chicória, eu quero que ela coma repolho, couve todos os dias, as brássicas. Só que vai ter o dia que essa paciente vai estar com diarreia. E aí? Então, a gente tem que dançar conforme a música, tá? O ideal é oferecer essa variedade maravilhosa de fibras, mas nem sempre vai ser possível. Muitas vezes a gente vai ter que tirar a fibra,
muitas vezes a gente vai ter que colocar a fibra. Muitas vezes a gente vai ter que tirar resíduo, vai ter que tirar leite, vai ter que tirar alimentos crus. Pacientes imunossuprimidos, pacientes que a imunidade começa a cair muito, a gente não pode ofertar alimento cru, tá? A gente tem que ofertar só alimentos cozidos, então dançar conforme a música, conforme a condição clínica do paciente. Mas uma coisa a gente não pode abrir mão, sempre adequar calorias e proteínas de acordo com o estado nutricional do paciente. A gente precisa dar um aporte adequado de calorias e proteínas para esse paciente ter força, ter energia para metabolizar, tá bom? Não é momento de dietas muito restritivas, porque a imunidade depende de alimento. Se eu restringo muito, a imunidade cai muito. Então, o que a Braspen traz para a gente em relação às recomendações? Vai variar de acordo com o perfil do paciente. Então, um paciente em tratamento antineoplásico, em relação a calorias, a gente pode pensar de 25 a 30 quilocalories. Paciente que está idoso, com IMC muito baixo, está desnutrido, a gente vai falar de 32 a 38 quilocalories. Paciente de tratamento paliativo, a gente vai considerar a mesma consideração para o paciente adulto idoso em tratamento antineoplásico, tá? Pacientes sobreviventes de câncer ou câncer survivals, tá? O que é isso? É uma classificação para todo paciente que está fazendo o tratamento, está sobrevivendo, está vivendo, e mesmo aqueles que acabam o tratamento, tá bom? Então, como é que vai ser o tratamento? Como é que vai ser a caloria para esse paciente? É a mesma para um paciente saudável, tá? 25 a 30 quilocalories. Em pacientes eutróficos, tá bom? Se o paciente estiver obeso, a gente vai falar de 20 a 25, e o paciente em caquexia, a gente vai falar de 30 a 35 quilocalories. Ah, professora, mas tem paciente que precisa fazer dieta para perder peso durante o tratamento? Sim. E uma coisa interessante, e a gente tem que pensar, o quimioterápico, ele impregna muito em gordura. Então, quanto maior tecido adiposo, quanto mais aquela mocinha que está fazendo quimioterapia lá está engordando, mais efeito colateral ela sente. Em relação à recomendação de proteínas, pacientes em tratamento, a gente vai variar aí numa oferta de 1 até 1,5, tá? Isso vai variar de acordo com o estado nutricional de cada paciente. Pode variar até 2, na verdade. Paciente em câncer paliativo, a mesma coisa. E pacientes sobreviventes de câncer, a gente vai trabalhar com a diretriz para paciente saudável, que é de 0 a 1 grama. Uma coisa importante aqui, gente. Não existe uma distribuição de macronutrientes determinada. Porque muitas vezes esse paciente pode ter uma resistência à insulina e a gente pode ter que trabalhar com ele um pouco mais de lipídio para atingir meta calórica, para aquele paciente apresentando anorexia, porque a gente tem que lembra que eu acabei de falar, a gente tem que manter meta calórica e meta proteica. Mas isso também não significa que a gente vai passar a dieta cetogênica para esse paciente. Existe sim, em alguns momentos, que pode ser indicada, mas não existe uma evidência científica concreta, tá bom? É muito difícil a adesão, eu já falei isso para vocês, eu já relatei o meu caso, e muitas vezes pode piorar a aceitação, tá? Mas a gente tem que atentar. Não é porque esse paciente, a gente vai muitas vezes ter que reduzir ou trabalhar a parte de carboidratos, que eu vou ter que aumentar a gordura, que eu vou dar gordura saturada. Lembra, um paciente em quimioterapia é um paciente com risco cardiotóxico. Alguns pacientes entram em insuficiência cardíaca. Então, a gente tem que trabalhar gorduras boas para esse paciente. E sempre, sempre, sempre evitar dietas com alto índice glicêmico. Vamos dificultar a vida do tumor. Se o tumor gosta tanto de glicose desesperadamente, por que eu vou facilitar? Vamos dificultar, né? Vamos diminuir essa carga glicêmica, vamos trabalhar com outros nutrientes, vamos aumentar um pouquinho essa proteína, essa gordura boa para esse paciente aí, vamos confundir um pouco essa célula tumoral. Em relação às necessidades nutricionais, não existe uma indicação específica, tá? A gente vai trabalhar com RDA, a menos que exista uma deficiência comprovada por exame bioquímico. Os estudos têm mostrado, tá, que suplementação acima do RDA não tem um desfecho muito bom, piora recidiva.
principalmente com antioxidantes, como vitamina A, beta-caroteno e vitamina E. Então, lembrem-se disso. Se dessa aula ficar essa mensagem para vocês, está ótimo. O uso inadequado de suplemento pode diminuir a eficácia do tratamento. E aqui vale para os chás que a gente falou na última aula, chá verde, excesso de chás em geral. Tá? Todo paciente, quando for fazer quimioterapia, a primeira coisa pergunta, tá tomando algum chá? Se tiver, vamos suspender, vamos passar por um camomila 2 xícaras no máximo dia, um hortelã 2 vezes no máximo dia, tá? Em relação à terapia nutricional, a via oral é sempre preferencial. A meta, se ela não for alcançada, a gente vai partir para uma suplementação e a gente deve fazer isso rápido, tá bom? Se esse paciente está perdendo peso, não está comendo, vamos suplementar. A terapia nutricional oral, ela vai ser indicada quando esse paciente tiver com uma ingestão menor que 70% das suas necessidades. E hoje a gente tem uma gama de suplementos que podem ser utilizadas, tá? Então, Nutri-Drinks, Fresobin, Nutri-Drink em pó, Forticare, Nova Source. A gente pode, de acordo com o poder aquisitivo, com a necessidade de cada um, vocês têm, né? Vocês fizeram lá o portfólio de vocês, vocês sabem que existe uma gama muito grande de opções para esse paciente. Pacientes, a maioria vai sim apresentar uma inapetência, uma anorexia, então a gente vai trabalhar as estratégias para anorexia, aumentando o fracionamento, diminuindo o volume, atentar à temperatura do alimento, tá, gente? Evitar alimentos muito quentes, alimentos muito frios. O paciente ele vai precisar muito que alguém prepare a comida para ele, porque o cheiro da comida, ele traz uma náusea. Então, todo tipo de estratégia possível para melhorar. Então, modificar a consistência da dieta de acordo com a aceitação. O paciente não está podendo ver molho. Muitas vezes a gente não quer ver molho. A gente quer uma coisa mais sequinha. Então, vamos adaptar. Vamos dançar conforme a música, como eu falei para vocês, né? Ajustar a ingestão desse paciente. Reduzir o volume por refeição, aumentar o fracionamento, aumentar a densidade calórica das refeições. Então, o paciente não está querendo comer comida, vamos preparar uma boa vitamina, vamos usar um suplemento nessa vitamina, né? Vamos fazer uma vitamina, colocar um inhamezinho cozido, congeladinho, que vai ficar geladinho, ele vai virar um leitinho muito gostoso, nutritivo. O inhame é um excelente alimento para a imunidade, que deve ser utilizado durante a quimioterapia. E sempre que preciso, vamos utilizar suplementos, tá? Hipercalóricos, módulos, enfim. A gente tem que orientar sempre o paciente a dar preferência a alimentos mais umedecidos, mas muitas vezes isso não é bem tolerado, a gente tem que entender. Adicionar caldos e molhos à preparação pode enriquecer, pode aumentar a caloria, aumentar a variedade da preparação e utilizar sempre tempero natural, tá? Não vamos utilizar tempero industrializado de jeito nenhum. Em caso de náusea, o que é um dos sintomas mais frequentes, talvez, né? Comer porções menores, mais uma vez. Evitar extremos de temperatura. Evitar alimentos muito cítricos também. Mas, muitas vezes, esse alimento cítrico fala evitar em grande quantidade pela questão de lesão de mucosa, mas muitas vezes pode ser um alívio. E um alívio são as águas saborizadas, tá? Porque o paciente ele vai apresentar muita náusea, então o gengibre pode ser uma boa opção para náusea. O gengibre tem base científica, gengibre raladinho, não é cápsula de gengibre. Evitar cheiros fortes, evitar que o paciente presencie o preparo do alimento. Comer sempre, se ele estiver internado, com a cabeceira levantada, isso vai ajudar bastante, tá bom? Xerostomia também pode atrapalhar muito a ingestão. Xerostomia é aquele ressecamento. Então, estimular esse paciente a comer o que ele gosta, desde que não seja industrializado, fazer preparações saborosas para esse paciente, ajustar a consistência, utilizar suplementos quando necessários, tá bom? Dar preferência a alimentos mais úmidos por essa secura na boca, mastigar gelo, chupar gelo ajuda bastante, água de coco, sorvetes. A gente pode ensinar o paciente a fazer sorvetes caseiros, seja um sorvete de morango, de frutas vermelhas. Além da gente estar oferecendo composto bioativo ali, a gente ainda está aliviando aquela secura daquela boca.
Nesse momento, a gente tem que usar a nossa criatividade, tá? Usar gotas de limão na salada, na água, para estimular a salivação. Pacientes com mucosite, e aí vai depender muito do grau de mucosite, por isso que a gente não pode oferecer muita coisa cítrica, mas ao mesmo tempo a gente tem que oferecer um pouco de cítrico por causa da vitamina C, né? Mas a gente tem que atentar muito se esse paciente tem mucosite ou não. O paciente não tem mucosite, ok. O paciente tem mucosite, a gente não vai ferir ainda mais essa mucosa já ferida. Então, evitar alimentos muito secos, duros, picantes, então pimenta, muito sal, temperos abrasivos, temperaturas extremas também, dá preferência à temperatura ambiente. Diminuir o sal da refeição e evitar alimentos crus. Então, nós vamos aqui usar estratégias do quê? Cozinhar mais os alimentos mais macios, para não lesar essa boca, porque dói, tá? Disfagia também pode estar presente, principalmente naqueles pacientes fazendo radioterapia. Então, da mesma forma, a gente vai estar sempre modificando a consistência de acordo com a orientação do fonoaudiólogo para disfagia e conforme a aceitação desse paciente. A gente pode estar utilizando, em caso de disfagia líquidos, uso de espessantes, tá? Se esse paciente tiver disfagia sólidos, a gente vai mudar essa dieta para uma dieta de maior facilidade de mastigação e deglutição, uma sólida, uma pastosa, uma branda, e orientar o paciente a evitar alimentos muito secos, preferir alimentos mais úmidos e preferir alimentos que sejam de mais fácil mastigação e deglutição, conforme a tolerância de cada paciente, tá? Em relação à diarreia, muitos pacientes apresentam diarreia. E não é uma diarreia fácil de parar. Não é uma diarreia fácil de parar, tá? Então, nesse momento, é aquele momento que a gente vai ter que tirar as fibras do paciente, as fibras insolúveis. É aquele momento que a gente vai trazer para aquele paciente uma dietinha mais branquinha, né? Mais sem cor, aquela dietinha com mais um arrozinho, com um mingauzinho de amido. A gente vai ter que fazer a dança das cadeiras nesses momentos, tá? Então, evitar restringir lactose nesse momento, sacarose, cafeína, que também estimula, e glúten. Alguns pacientes podem passar a ficar intolerantes nesse momento. Pode considerar o uso de pré-bióticos e ou probióticos. Entretanto, hoje a gente prefere usar os pré-bióticos, que são fontes de origem vegetal, as fibras solúveis, porque os probióticos, dependendo da imunidade do paciente, se o paciente tiver com uma imunidade muito baixa, a gente não pode usar probiótico, porque ele pode estar com o que a gente chama de leak gut, né? Ele pode estar com aquela permeabilidade intestinal aumentada. E essa bactéria que é benéfica para o meu intestino, ela pode translocar e não ser benéfica na minha circulação. O que a gente tem que orientar o paciente? A evitar alimentos muito flatulentos, hiperosmolares, utilizar uma dieta pobre, rica em insolúvel e adequar a fibra solúvel, porque a fibra solúvel vai enxugar aquela água, né, da diarreia, e ingerir bastante líquido entre as refeições, principalmente líquidos isotônicos, para hidratar em volume proporcional à perda. Para aquele paciente que, ao contrário, faz constipação intestinal, a gente já vai aumentar a fibra. Então, vocês veem que a gente vai estar sempre que fazer rodízio, porque uma semana o paciente pode estar com diarreia, na outra ele já pode estar constipado. Então, a gente vai usar fibras com características laxativas. Também, mais uma vez, a questão do probiótico, tá? O pré e probiótico a gente considera de acordo com a competência imunológica. A gente pode considerar o uso de fibra dietética mista. Se o paciente não está conseguindo ingerir alimentação, a gente pode usar. Hoje a gente tem muitos módulos de fibras interessantes, muitos módulos, né? E é interessante a gente usar, a gente pode usar do início ao fim, porque a gente vai estar trabalhando pré-biótico também, se a gente usa fibra solúvel. E vai, então, também estimular a ingestão hídrica. Se o paciente está constipado, a ingestão hídrica vai ser maior ainda. Bom, se esse paciente não consegue atingir pelo menos 60% dele na via oral, então a gente vai passar por uma via enteral. Quando que inicia a enteral? Imediatamente após a gente fazer a avaliação nutricional desse paciente. Esse paciente apresentar um risco de desnutrição e não estar conseguindo ingerir por via oral, tá? Mas o paciente tem que estar hemodinamicamente estável. Quando que interrompe a terapia nutricional nesse paciente? Se esse paciente apresentar instabilidade hemodinâmica, a terapia nutricional vai ser interrompida.
Se esse paciente começar a ter vômitos que não param, distensão abdominal persistente, começar a acumular muito volume gástrico, começar a ter sangramento digestório ou íleo paralítico, ou seja, falta de peristaltismo. Nessas condições, a terapia vai ser interrompida. E quando que a gente vai fazer o desmame, vai fazer a parada? Quando a via oral voltar a atingir a 70% pelo menos, por 3 dias consecutivos. E aí, lembrando, a gente não tira a enteral para testar oral. Ele vai estar oral mais a enteral, até que ele atinja 70% oral, aí a gente pode, 3 dias consecutivos, fazer o desmame dessa sonda, tá bom? Em relação ao pós-operatório, pré e pós-operatório, a gente vai estar avaliando esse paciente e o Winkel, ele traz pra gente que para esse paciente a gente tem que aumentar um pouquinho para o paciente que precisa ganhar peso ou que está em manutenção de peso, a gente vai aumentar um pouquinho aí essa caloria de 30 a 35, e no pós-operatório a gente volta para uns 20 kcal a 25 kcal por quilograma ou na presença de sepse, tá? Então a gente aumenta um pouquinho no pré-operatório e no pós-operatório a gente volta ali para os 20 a 25, dependendo do estado nutricional daquele paciente, como que a gente estava usando antes. Em relação à proteína, a gente vai utilizar de 1,2 até 2. Quanto maior o nível de estresse do paciente, maior a necessidade proteica para a gente estar usando nesse pré-operatório e pós-operatório. E a recomendação hídrica, a gente pode estar pensando em 30 ml por quilograma por dia. Aquele paciente que tem risco de síndrome de realimentação, ou seja, aquele paciente que está em jejum muito prolongado, uma perda de peso muito elevada, a gente pode estar iniciando uma dieta aí de 5 a 10 kcal por quilograma nos primeiros 3 dias, evoluindo aí, isso num pós-operatório principalmente, tá? Quando a gente está pensando naquele paciente que vai para uma terapia, uma doença de uma ressecção grande, uma cirurgia de grande porte, tá bom? E evoluir aí lentamente, sempre avaliando os níveis séricos de fósforo, potássio e magnésio. Em relação ainda ao paciente no cirúrgico, a Braskem traz para a gente como evidência de nível moderado o uso de imunomoduladores no pré-cirúrgico, como a gente já tinha visto na aula de cirurgia. Então, sim, a gente deve fazer imunomodulação, usar a fórmula hiperproteica com imunomoduladores, com uma quantidade mínima de 500 ml dia no período pré-operatório. A gente pode usar 5 a 7 dias antes da cirurgia e pode manter pós-cirurgia, tá? Dependendo do estado nutricional do paciente. Evitar tempo prolongado de jejum, utilizar o método acerto, né? Reduzindo o tempo de jejum para 2 a 3 horas para líquido e 6 a 8 horas para sólido. No pós-operatório, iniciar a dieta precoce, o quanto possível, né? De 12 a 24 horas na presença de estabilidade hemodinâmica. Ou seja, para o cirúrgico, nós vamos usar o mesmo princípio que o acerto trouxe para a gente lá na aula de cirurgia. O que os estudos mostram para a gente? Que para todas as estratégias de intervenção nutricional, o uso de suplementação hiperproteica com imunomoduladores leva a uma menor complicação pós-cirúrgica, menor infecção, menor ocorrência de fístula, de abertura daquele tecido e menor tempo de hospitalização. Pensa principalmente se esse paciente está vindo de uma quimioterapia, tá? Se esse paciente está vindo de uma quimioterapia ou de uma radioterapia, esse tecido vai estar todo desgastado. Então, a gente precisa reforçar esse tecido para ele ser submetido a uma cirurgia. Em relação à parenteral, se esse paciente não atingir suas necessidades via enteral ou oral, a gente pode sim estar pensando numa parenteral se esse paciente está sem comer por mais de 2 semanas, tá? Não existe uma indicação de nutrientes específicos que seja hoje, né, como diretriz, e sempre se atentar para o risco de síndrome de realimentação, tá bom? E aí todo mundo sempre pergunta, mas a dieta enteral ou parenteral não vai alimentar o tumor? A gente não tem que preocupar em alimentar o tumor, a gente tem que preocupar em alimentar o paciente, porque o paciente é muito mais que uma célula cancerígena, tá? Bom,
O paciente que apresenta um câncer avançado, é um câncer que já não tem mais possibilidade de cura, é o que a gente chama de paciente paliativo. Esse paciente ele pode ter tanto um cuidado hospitalar, ambulatorial, ou um cuidado domiciliar. Esse paciente ele pode sair do hospital e ir para casa com alta não, né? Sem uma proposta terapêutica a ser continuada, mas a nutrição muitas vezes vai ser continuada. E no que deve basear a terapia nutricional no paciente com câncer avançado? A gente tem que se basear no prognóstico, na expectativa de vida, na ingestão alimentar desse paciente, no estado nutricional. A gente pode estar usando a terapia nutricional enteral e parenteral, vai depender do potencial de sobrevida daquele paciente. Muitas vezes não é indicada a parenteral e a enteral para esse paciente se não tiver benefício. E isso parece muito cruel às vezes, mas se o paciente não for se beneficiar, não é indicado, tá? Só vai ser indicado se for ter real benefício para a qualidade de vida do paciente. Mas a decisão vai ser baseada na discussão da família, da equipe médica, tá? De todos os cuidadores envolvidos e do próprio paciente. Então aqui eu mostrei o caminho, né? Para aquele paciente que não tem cura, paciente paliativo, paciente que vai ser acompanhado de acordo com os benefícios ou não de uma terapia nutricional, mas nós temos que incluir também aqueles pacientes que sobreviveram ao câncer. E o INCA, ele traz um trabalho que muda muito a visão, né, da gente, porque até então a gente pensa o seguinte: o paciente vai fazer tratamento, recebeu alta do tratamento, tá? Porque ele é acompanhado por 5 a 10 anos depois, não existe alta da doença, do tratamento. E aí, acabou. Não é isso a imagem que a gente tem? Mas não é bem assim. O que o INCA traz pra gente? O desafio não termina com o fim do tratamento. O paciente que passa por um câncer, ele tem que fazer mudança no estilo de vida, para que ele possa ter uma sobrevida maior. Tá? O que é uma sobrevida? Que ele possa ter um tempo livre de doença maior. Porque a gente sabe que um paciente que teve um câncer, ele tem muito risco de vir a ter recidivas, metástase, mesmo a longo prazo depois. Então, esse paciente tem que fazer uma mudança no estilo de vida. E isso inclui uma mudança dietética, melhorar a qualidade dessa dieta, incluir antioxidantes, fitoquímicos, fazer atividade física, manutenção de peso corporal, reduzir a exposição aos carcinógenos e redução de estresse, tá? Então, hoje em dia, a gente tem muitos trabalhos mostrando, né, o benefício da mudança do estilo de vida nos cancer survivors, né, ou nos sobreviventes ao câncer. Então, aqui nessas setas verdes é o que beneficia, o que potencialmente beneficia os fatores, né? Em vermelho, os fatores que prejudicam esses pacientes. E isso quando a gente está pensando em recorrência da doença e mortalidade. Então, aqui, resistência à insulina, aumento da energia, da ingestão energética, ingestão de gordura, sedentarismo, aumento de depósito de gordura corporal, isso tudo leva a alterações de estado inflamatório, leva àquele estado de inflamação crônica que vai aumentar a porcentagem de recorrência de doença e de mortalidade. Por outro lado, o uso de vitaminas e minerais adequados, principalmente a vitamina D, atividade física, um bom sono, o uso de ácidos graxos poliinsaturados, né? A manutenção do peso, a ingestão de compostos bioativos, elas melhoram a expectativa de vida, diminui a chance de recorrência de doença. Então, quando a gente junta uma atividade física mais uma dieta saudável, a gente leva uma redução de massa adiposa, melhora do perfil do músculo esquelético, diminui a insulina, diminui o fator semelhante à insulina de crescimento, o IGF-1, diminui a leptina, diminui a inflamação, diminui a aromatase, diminui o estrógeno, todos aqueles fatores que a gente falou na aula passada. O que vai fazer o quê? Diminui uma progressão de tumor,
diminui o risco de recorrência. Então, o que os estudos trazem para a gente hoje é que uma boa alimentação e mudança no hábito de vida reduz de 20 a 56% na chance de o paciente ter uma recidiva. O que é uma recidiva? De ter o câncer novamente. Então, o tratamento não termina quando acaba, né? O paciente tem que continuar, ele tem que mudar, reestruturar a vida para que ele não venha a ter novamente o câncer, ou um novo câncer, ou uma célula metastática que está adormecida lá, acabe acordando, né? Então, a gente tem que acompanhar esse paciente não só até o final do tratamento oncológico, mas fazer educação nutricional durante todo o processo e promover uma mudança de estilo de vida nesses pacientes.